Peter, que é o pai da administração, acreditava que o sucesso de uma pessoa está muito mais relacionado com a capacidade que ela tem de fazer boas perguntas do que nas respostas que ela dá. Então, nesse vídeo, eu vou te falar como é que você faz para realmente fazer boas perguntas e não só parecer mais inteligente, como realmente se tornar mais inteligente. Até porque fazer boas perguntas é uma habilidade muito importante para que você consiga evoluir em muitas áreas da sua vida. Então, beleza? Fica comigo aqui nesse vídeo. Então, como é que você faz para se tornar um gênio usando apenas perguntas, tá? Para deixar um pouco mais claro na tua cabeça e você entender realmente a importância disso e que realmente isso funciona, pensa hoje na habilidade que você tem que é acima da média das pessoas. Pensa o que você faz melhor que os outros. Ah, você é bom em um jogo, você é bom em uma profissão, em uma atividade na sua empresa. Só pensa nisso, no que você é melhor. Agora imagina que uma pessoa vai fazer uma pergunta para você. Essa pessoa ela pode fazer uma pergunta mais básica, algo que qualquer pessoa que está nessa área, que entende, que tem o mesmo conhecimento que você, vai olhar e vai pensar assim, nossa, essa pergunta realmente é muito básica, né? Mostra que essa pessoa não tem realmente muito conhecimento. Ao passo de que se tiver uma pergunta que ela é mais elaborada, que faz você pensar, você vai entender que aquela pessoa tem mais conhecimento sobre aquilo, correto? Então, pensa na tua área e imagina essas perguntas. Isso vai te ajudar a ter um pouco mais de clareza da importância que tem fazer boas perguntas, tá? E olha só, você precisa entender que boas perguntas elas são úteis para tudo, para vendas. Vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que você vende colchão. Você tem uma loja de colchão. Aí chega uma pessoa para comprar o colchão. E aí você tem dois tipos de respostas que você pode dar. A pessoa fala que está com dor nas costas e precisa de um colchão mais macio. Se talvez você for um vendedor iniciante, você poderia perguntar: ah, você quer mais bem macio ou um pouquinho macio? Como que você quer esse colchão? Então talvez essa seria uma pergunta de um vendedor iniciante. O que um vendedor mais experiente perguntaria? Ele perguntaria: beleza, você está com dor nas costas? Em qual local das costas você está com dor? Mais na lombar, no meio das costas, mais próximo do pescoço? E aí, de acordo com essa resposta, ele vai direcionar qual colchão é melhor. Em quem você vai confiar mais? No vendedor que perguntou diretamente qual colchão você queria ou no vendedor que tentou buscar ali a dor, o local que você está com dor para indicar o colchão correto? Tá? Eu não entendo nada de colchão aqui, eu só estou dando exemplo, tá, pessoal? Mas para você entender a importância que tem você fazer boas perguntas na área de vendas, por exemplo. Entrevista de emprego, se você vai para uma entrevista e você faz uma pergunta sobre a empresa, faz uma pergunta sobre o cargo, e é uma pergunta realmente que faz sentido, elaborado, você sabe perguntar de maneira estruturada, a pessoa já vai te ver com outros olhos. Da mesma maneira, se você tem uma empresa e vai contratar um funcionário, fazer boas perguntas vai fazer com que você contrate um funcionário melhor, com mais habilidade para aquele cargo. Talvez você vai saber identificar um perfil dele ali que se você não soubesse fazer uma pergunta, você não conseguiria. Então, network, se você vai se relacionar com outras pessoas, se você faz uma boa pergunta, você provavelmente vai conseguir se conectar com aquela pessoa. Ela vai ver que você não é, às vezes, tão iniciante, você vai se demonstrar que você tem interesse por aquilo que a pessoa tem, né, para falar, enfim. Então, estratégia de negócio. Se você se pergunta, como é que a empresa tal fez para conseguir tal resultado? Então, só de você fazer essa pergunta mostra que você já tem um nível de conhecimento mais alto. E aqui pode ser até mesmo no chat GPT. Se você fizer uma pergunta muito básica, você vai receber uma resposta muito básica. E assim como funciona nas IAs, funciona na vida real. Você precisa sempre pensar na resposta que vai... a gente vai avançar aqui, vai ficar mais fácil, né? Mas você tem que pensar sempre na resposta que vai te ajudar a avançar, a chegar no resultado final que você quer, tá? Só que tem um porém. Muitas pessoas acham que elas estão incomodando quando elas fazem perguntas. Elas acham que as pessoas não querem responder. E eu vou te trazer 3 motivos aqui pelos quais isso não faz sentido e você deveria realmente fazer qualquer pergunta, inclusive se ela for boba. Eu tô falando aqui se for uma pergunta mais simples, você parece mais iniciante, mas sim, eu acredito que independente da situação, você deve sim fazer perguntas. Se você tem alguma dúvida, você deve esclarecer, tá? Então, o primeiro motivo pelo qual você deveria fazer pergunta é que quando você faz uma pergunta para uma pessoa, você está desafiando o pensamento dela e a pessoa vai querer te responder por conta disso, né? Se você fizer uma pergunta ali interessante. As pessoas gostam também de reconhecimento. Se você pergunta para alguém, você mexe um pouquinho com o ego dela. Como é que você fez para ter sucesso na tua empresa? Olha, o empresário vai pensar assim, nossa, eu sou uma pessoa de sucesso e estou ajudando alguém, entendeu? Então eles têm isso do reconhecimento do que eles já conquistaram. O terceiro motivo é a contribuição. As pessoas realmente gostam de ajudar.
A maioria das pessoas gostam de responder. Então, nunca fique travado com medo de fazer perguntas. As perguntas realmente são muito importantes e elas abrem portas. E aí, você deve estar se perguntando como que você faz para de fato fazer boas perguntas, né? Isso aqui é muito importante. Tá? Antes disso, já curte, se inscreve no canal aí se você está gostando do conteúdo até aqui. Primeira coisa, tá? Primeiro critério, são 5 características aqui para você fazer uma boa pergunta, tá? Geralmente, as boas perguntas, elas vão ser mais criativas. Elas vão fugir um pouco do comum. Não é uma pergunta que qualquer pessoa faria. Quando você perguntar, a pessoa vai pensar, poxa, ele sabe do que ele está falando, porque ele está fazendo uma pergunta que, poxa, ninguém me perguntou antes, né? Então, geralmente, essas perguntas acabam sendo um pouco mais criativas e fazem a pessoa realmente refletir e fazem ela pensar para que ela consiga te dar uma resposta mais elaborada, tá? Segundo ponto, imagine que você vai precisar fazer alguma coisa com essa resposta obtida. Se você vai fazer uma pergunta, não adianta você perguntar, vamos pensar assim, você pode perguntar assim, como que a sua empresa teve sucesso? Talvez essa seja uma pergunta muito rasa, porque aí, não, talvez até tá legal. Vamos pensar num exemplo aqui um pouco mais vago, né? Você poderia perguntar assim, a tua empresa é uma empresa de sucesso? Aí o empresário vai falar, sim, empresa de sucesso, enfim, mas é uma pergunta muito vaga, muito fechada, né? Então, pense numa resposta que vai te ajudar em fazer algo com essa pergunta, né? Então, assim, eu tenho uma empresa aqui, eu tenho tal problema. Eu vi que na tua empresa você resolveu esse problema de tal forma. Como que você acha que eu poderia fazer para conseguir resolver esse problema no meu negócio? Considerando que o que você fez aí na tua empresa para resolver esse problema, entendeu? Então, você vai conseguir extrair essa resposta e fazer algo útil com essa resposta. Se for perguntar só para perguntar, não vale muito a pena, né? Então, próximo ponto, você tem que fazer uma pergunta clara e direta, sem ficar fazendo rodeio nas perguntas. As pessoas não gostam de pessoas que ficam fazendo rodeio, seja direto. Tem o Pablo Marçal que brinca, né? O como tarará. Realmente, cara, porque é importante isso. Você tem que ser bem direto na tua pergunta. Ninguém tem muita paciência ali para ficar ouvindo muito contexto na maioria das vezes, né? Claro, se for uma situação que você pode trazer todo o contexto, beleza. Mas se não for, você precisa ser direto na tua pergunta, né? Outra coisa, fazer perguntas abertas. Não é só uma pergunta que a pessoa vai responder sim ou não. Você tem que fazer uma pergunta que as pessoas... Perguntas com frases como ou o que, porque aí você deixa a pessoa elaborar todo um contexto para te dar resposta, né? Pode perguntar como que você teve sucesso na tua empresa para conseguir tal coisa. Então a pessoa ela vai ter que te contar uma história enorme para poder gerar a resposta, né? E dali você consegue extrair as informações. Então é isso. Perguntas abertas. Outro ponto. Evite perguntas de interrogatório. Ficar fazendo muita pergunta aberta, fechada, assim, pergunta que tem que se tornar realmente um diálogo. Por mais que você vai fazer perguntas, você tem que pensar em que você está ali na frente de um ser humano e o objetivo é conversar, né? Então, vamos lá para os exemplos, tá? Alguns exemplos de boas perguntas e perguntas ruins. Você pode perguntar assim, como melhorar meu negócio? Isso é muito vago, como melhorar, né? Mas você pode dar um exemplo mais claro. Quais estratégias específicas posso fazer para aumentar a conversão no meu canal de aquisição de clientes, né? Você já detalhou um pouco mais. Claro que a pergunta está formal, se você estiver falando com alguém, você não vai fazer uma pergunta tão formal assim, né? Mas a ideia é essa, você seja bem claro e específico. Exemplo de pergunta aberta, pergunta fechada. Você já usou a ferramenta X? Aí um exemplo bom, né, positivo. Como você usou a ferramenta X para automatizar o teu processo de vendas? Perceba que aqui, na pergunta aberta, a pessoa vai ter que desenrolar uma resposta, tá? Outra coisa, evite perguntas tendenciosas. Você não acha que a estratégia Y é a melhor? A pessoa vai falar o quê? Eu acho, ela é melhor realmente. Agora, qual que seria uma pergunta mais inteligente, imparcial, que realmente faça a pessoa responder com a opinião dela? Quais são as vantagens e desvantagens da estratégia Y? Então, a pessoa vai falar as vantagens e desvantagens. Olha o tanto de insumo de informação que você vai conseguir, tá? Pergunta de reflexão. O que fez você escolher essa abordagem? Como se alinha aos seus objetivos? Então, uma pergunta legal, aberta, que vai fazer a pessoa pensar. Essas perguntas estão muito formais aqui nesses exemplos, tá, pessoal? Mas você tem que adaptar aí para o teu contexto. Construa com respostas anteriores. Você mencionou que A funcionou bem, mas o que você acredita que causou essa melhoria específica? Digamos que você vai fazer uma entrevista aqui, aí você pode perguntar assim, eu vi que vocês me chamaram para me contratar para o cargo X, mas o que de fato vocês esperam que eu faça no dia a dia aqui na empresa?
tá? Então, olha só, tô puxando ali, né, uma informação. Eu vi que lá na vaga vocês estão buscando uma pessoa que tenha habilidade com internet, mas o que de fato vocês querem que eu faça aqui na internet, aqui trabalhando com vocês? Então, vocês puxam uma informação e mostram que você tá antenado, você não tá vago ali, você tá realmente focado ali no que você quer fazer, tá? E perguntas desafiadoras também, mas respeitosas. O que você acredita que seria necessário para transformar esse modelo de negócio tradicional em algo mais inovador? Enfim, eu tenho um desafio aqui para você que está nesse vídeo. Esse vídeo talvez tenha poucas visualizações, mas aproveite esse momento, tá? Eu quero que você deixe aqui nos comentários algum desafio que você está passando para empreender, mais focado em negócio, tá? Ou você que tem um trabalho em uma empresa, ou você que está buscando empreender, qual que é o desafio, o que te trava para conquistar hoje o que você quer conquistar? Que eu vou fazer provavelmente eu vou fazer um vídeo respondendo essa tua pergunta. Se não fizer sentido, eu faço aqui nos comentários mesmo, né? Respondo nos comentários, mas se fizer sentido, eu gravo um vídeo específico detalhando um pouco mais. E eu quero que você faça uma pergunta, coloque o teu contexto. Então, um exemplo de boas perguntas. Você pode falar em qual área que você trabalha, que você está pensando em abrir um negócio para fazer tal coisa, que você está pensando em cobrar de tal forma, que você está pensando em atrair clientes através de tal canal. Enfim, me fala o que te trava, qual que é o que você precisa para avançar nesse mundo de empreender. Me fala aí nos comentários. Ou se você quer progredir na tua carreira, enfim. Me fala o teu desafio aqui, que aí eu posso gravar um vídeo explicando um pouco mais. Fechou? Valeu, obrigado por esse vídeo, obrigado por ficar até aqui. Eu vou deixar marcado mais um vídeo, tá? Para você que está nessa jornada de empreender, que pode te ajudar. Beleza? Valeu, vamos nessa.